tem bastante matéria aqui sobre ele. Eu vou dar uma resumida e uma enxugada e, por fim, colocar um vídeo dele com uma fala dele, sim. Mas, antes disso, BBT, põe na tela, abre aí, põe na tela para nós o comunicado que teve aí da Igreja Casa. Olha só, isso daqui é uma coisa muito importante, que encaixa perfeitamente com esse vídeo anterior que eu mostrei aí, né? Sobre a igreja crescer, prosperar, e depois, na mão de quem vai ficar, quando chegar o tempo do pastor. Olha só que situação. Pastor Davi Passamani, todo mundo sabe que ele teve aí algumas acusações gravíssimas. Onde não foi só uma ou duas vezes, foram mais vezes que vieram acusações contra ele, que supostamente ele estaria em uma relação imprópria, ou seja, adultério. É o que diz, né? Que ele assediou algumas mulheres. E rolaram boatos de que ele retornaria, então, agora à Igreja Casa. E a Igreja Casa emitiu esse comunicado que eu vou ler para vocês agora, que diz o seguinte sobre esses rumores de que ele voltaria e suas postagens. Comunicado. Neste momento, nossa igreja quer esclarecer que não existe nenhuma possibilidade da volta do Davi Passamani para a presidência da Igreja Casa ou ao time de pastores da mesma. Nossa igreja, desde dezembro, já havia se pronunciado concernente isso e nada mudou. Ele está agindo de maneira completamente contrária ao que ele mesmo pregou nos 6 anos que esteve à frente do ministério. Essas atitudes não fazem parte da nossa visão. A casa, nome da igreja, nasceu para curar pessoas e não feri-las. E continuaremos orando para que ele se cure antes de expor e expor sua família ainda mais na internet. Lamentamos essas últimas falas, mas seguimos convictos de que o nosso propósito confiando totalmente em Deus e na nossa pastora do time pastoral da nossa igreja. Bom, tá aí, né, o comunicado que está envolto de uma celeuma daquelas, uma treta medonha, por conta do pronunciamento dele, como eu disse, né? Que ele falou que iria retornar para a igreja. E agora ele fez um outro comentário, tem até o vídeo aqui, vou colocar para vocês verem. Tem um comentário dele aí que ele fez uma live, deu o que falar. BBT, tem como abrir aí, pôr na tela para a gente ver? Ajuda nós aí, põe na tela aí, BBT. Já vou pôr direto o comentário dele. Acho que fica mais prático. Ele fica quase 1 minuto calado, meu Deus do céu. Dá até agonia. Vamos adiantar aqui. Acho que ele fica esperando 45, 47 que ele começa a falar. Dá até agonia Saudade. isso. Pronto. Fale, pastor. Saudade de todos vocês. Estou passando aqui apenas para justificar esse último post da casa. Quando Deus me deu essa igreja, quando Deus me entregou essa visão, uma das coisas mais incríveis, e eu sempre falei sobre isso para quem... Essa eu não estava sabendo, não. Depois eu vou estudar. Que eu passei Me lá passa essa. E esqueci do que eu preguei. Eu sempre disse isso. Eu disse assim, ó, a casa precisa ser um lugar onde os filhos possam vir, sair e um dia voltar. Eles precisam um dia voltar. É necessário isso. E em nenhum momento nas minhas publicações a partir de ontem, quando eu comecei a postar, eu disse que eu voltaria como presidente. Eu queria que vocês me mostrassem onde foi que eu disse que eu seria pastor da casa. Eu disse, eu estou voltando para casa. O filho pródigo, nos relatos bíblicos, quando ele volta para casa, ele diz assim, eu voltarei a ser escravo, porque até os escravos do meu pai, na casa do meu pai, são mais beneficiados ou têm mais recurso de alimento do que aqui fora.
Eu não pedi para voltar para ser presidente, eu não pedi para voltar para ser nada, eu apenas preciso voltar. E cada vez está ficando mais claro a grande luta e grande crise de que eu volte. Parece que está sendo difícil, mesmo eu tendo ensinado tanto para tantas pessoas e tantos, que isso trata-se de algo maior do que o que eu cometi ou o pecado que eu passei, que não é justificável e eu ando no meu arrependimento, mas parece que o negócio é mais do que isso, né? Parece que eu não poder voltar para a igreja, o lugar que sempre esteve aberto para os pecadores, não faz sentido. Hoje eles fecham a porta para mim e amanhã eles vão fechar para quem? Na verdade, vocês não vão conseguir fechar, sabe por quê? Porque eu lembro que Deus falou quando nós começamos essa casa. Eu só quero estar sentado lá. Existe um povo que vai sentar comigo naquele lugar. Existe um povo que me espera, sim. Eu sou o pai que errou, mas eu ainda sou o pai. Eu sou o pai que falhou, mas eu ainda sou o pai. E eu só Ainda prometo sou o uma pai. coisa para vocês. Eu não abro mão daquilo que Deus me entregou. Não abro mão. Vocês não estão lutando contra mim, vocês estão lutando contra algo que o Senhor me entregou. E ainda que vocês usem muitos textos bíblicos aos quais vocês não sabem nem a origem dos contextos, isoladamente usa algo tão triste. Vocês, nova direção, estão certos. Eu jamais voltarei como pastor presidente. Até porque Deus não me colocou como presidente da casa, Deus colocou uma casa dentro de mim. Ela está aqui, ó. O jeito que eu olho para as pessoas, o jeito que eu amo as pessoas aí dentro, o jeito até como eu falho, como Davi, como tantos outros falharam na palavra de Deus. Mas existe algo que vocês não conseguem tirar de mim, a possibilidade de estar no lugar que eu amo. Então esse recado é para vocês. Eu vou voltar para casa. Essa vai ser a minha hashtag. Eu estou voltando para casa. E não duvidem, há uma geração muito maior do que a que vocês têm perdido por causa do orgulho do coração. Existem pecados que são piores do que adultério. Existem pecados que levam o homem à destruição, que procede à ruína. Mas eu estou tranquilo. Esse lugar que Deus nos deu, ele foi feito para vocês também. Então eu só quero deixar aqui bem claro, nada e ninguém pode me impedir de voltar a pisar num lugar que Deus me deu a honra de construir. Eu só quero voltar e sentar. Se vocês acham que eu não mereço sentar nesse lugar, que vocês deixem bem claro. Em nenhum momento eu postei e nem precisava desse esclarecimento. Isso demonstra a falta de informação ou medo de que eu volte. Eu fiquei até hoje calado, porque vocês me colocaram medo. E eu não tenho mais medo, porque o verdadeiro amor lança fora ele. Então eu quero deixar bem claro que eu estou voltando sim. Eu estou voltando para qualquer casa que eu quiser entrar na presença do Senhor. Para qualquer lugar. E se um dia essas portas se fecharem, eu começo a construir uma casa nova. Porque eu sei os filhos que eu levantei no Senhor. Eu preciso de um tempo de cura, vocês estão certos. Mas não podem manter o tempo de cura longe de casa. Eu estou aqui agora na casa da minha mãe. Sabe por quê? Porque a casa da minha mãe é o lugar de cura para mim como filho. Ainda que todos me abandonassem, minha mãe estendeu os braços dizendo, vem que eu cuido de você. Por isso eu estou aqui, na casa da minha mãe. Mas não demora, eu voltarei para minha casa. Que Deus abençoe vocês. Eu peço perdão por todo o transtorno e por todo o mal que de alguma forma eu posso ter causado no coração de alguém. Mas acredite, ninguém, nem a morte, nem a vida, nem principados, potestades ou dominadores do mal, seja físicos, espirituais, terrenos ou celestiais, nada poderá me separar do amor que está em Cristo Jesus. Eu estou voltando para casa. E eu não abro mão disso, mesmo que vocês tentem fazer de tudo para que eu fique do lado de fora.
ainda do lado de fora, eu continuo sendo casa. Sou casa. Deus abençoe a vida de vocês. Complicado a fala aí do pastor, muito complicado, tá cheia de erros, ele falando que vai voltar, que não pode ser impedido, e eu sei qual que é o objetivo dele, e ele citou em várias vezes. Primeiro, que foi ele quem construiu, foi ele quem trabalhou, então ele tem o direito. Bom, eu já trabalhei em algumas igrejas, já ajudei a construir algumas igrejas, já ajudei financeiramente, na parte do ensino, fui porteiro, e não me vanglorio por causa disso. Fui até expulso da onde eu trabalhei, porque estava trabalhando no secular, né? Estava na empresa que eu trabalhava à noite, e quando eu fiquei 3 meses sem tomar ceia, cheguei e fui expulso. Por esse lado, eu entendo ele. Agora, o que ele está declarando? Que ele é dono. A igreja não pertence à comunidade que está ali unida. A igreja pertence a ele. Ele é o dono da igreja. E ele quer estar lá na igreja para quê? Fazer uma coisa que todo assembleiano conhece muito bem. Tem um linguajar dentro da Assembleia de Deus que é usado da seguinte maneira. Quando a pessoa está numa denominação e começa a pular de galho em outras e começa a visitar muito, dependendo de como ele está fazendo isso, ele é chamado de pescador de aquário. Por quê? Ele quer chamar a atenção dos fiéis para tirar ali da igreja. Ele não vai atrás das almas, ele é pescador de aquário. Então, o Davi, ele está sendo visto dessa maneira, como um pescador de aquário. E ele deixou bem claro nisso, que ele vai abrir outra igreja e que é os fiéis que estão lá. Olha, é muito parecido com o que acontece com o Luciano, Valdemir e essa galera aí. É muito parecido. Não muda nada. E aí, família, eu quero mais uma vez agradecer imensamente a todos vocês que me acompanharam até aqui. Quero deixar em aberto que o intuito desse vídeo não é caluniar, difamar ou desonrar nenhuma pessoa. Não tolero nenhum tipo de preconceito, discurso de ódio e intolerância religiosa. Esse vídeo é apenas para trazer informação onde apuramos os fatos. Se quiser ver na íntegra, já estão ligados. Um desses cards aqui, ou então link no comentário fixado. Um forte abraço do Baixinho, até um próximo vídeo. Fui!